Russofobia na imprensa. É esse o nome. O Lula viajou para a Rússia no dia da vitória e o resultado foi esse. Vamos conferir com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. A gente já tinha visto uns tempos atrás, eu acho que foi na Globo News, a Júlia do Alibi dizendo, não, mas que absurdo o Lula encontrar o Putin. Foi a Camila Bonfim. E A na verdade Camila Bonfim, o corte é de ontem, desculpa. inclusive. Mas eu até pensei em mostrar esse corte de novo. Mas como a gente já teve mais algumas atualizações, na verdade, assim, Sofia, a palavra é essa. Eu não gosto pessoalmente do Vladimir Putin. Eu acho ele Também um não. líder bastante problemático. Para os LGBTs, para inúmeras coisas, na verdade. Ele tem um culto à personalidade que me assusta bastante. Só que assim, a Rússia é um grande parceiro comercial do Brasil. O Lula Uhum. tá corretíssimo de ir para lá, sim, gente. Tendo em consideração que é um governo reformista e é um governo pragmático, ele conversa com todo mundo e aí eu não vejo essa histeria com o Haddad lá na sede da Nvidia, pedindo data center para o Brasil para colonizar ainda mais os nossos dados. Quando é com os Estados Unidos está tudo bem, são parcerias comerciais e oportunidades. Quando é com a Rússia, você está negociando com fascistas, está tomando lado no conflito. E eu conversei isso hoje muito de manhã com meu amigo o Rodrigo Domingues, que viajou para a Rússia algumas vezes. E ele fala, é uma coisa que é doutrina desde a Guerra Fria. A gente é ensinado a odiar os russos, tá, gente? Desde a Uhum. época da União Soviética. Isso é ensinado pela imprensa. Então eu vou começar primeiro dando detalhes, assim, e destrinchando um pouco essa questão do preconceito russo, né? Lá no G1, Lula. Deixa eu tirar aqui. Lula faz reunião com Putin, defende relação com Rússia e critica o tarifaço com Trump. Gente, eu acho ótimo isso aqui. Ou vocês acham que o Lula deveria elogiar o tarifaço do Trump? Eu acho que tem que criticar mesmo, é uma coisa ruim para todo mundo. Acompanhado de ministros, o presidente se reuniu com o líder russo. Lula foi a Moscou para os festejos de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Que nós precisamos ensinar também as pessoas, porque as pessoas são. A russofobia existe nisso também. Quem ganhou dos nazistas da Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, não foi o dia D do soldado Ryan no filme do Spielberg. Não foi aquilo que mudou o curso da guerra, foi russos que morreram um atrás do outro, lutando contra os nazistas e entrando na Alemanha. Então eu vou ler aqui a notícia para vocês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma reunião de trabalho nesta sexta em Moscou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na ocasião, Lula criticou a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou taxas de importação de produtos de mais de 180 países, entre os quais Brasil, China e nações europeias. E a gente tem aqui: Lula foi até Moscou para participar dessa celebração dos 80 anos do Dia da Vitória, organizada por Putin para demonstrar que não está isolado da comunidade internacional, passados 3 anos do começo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí que tá. Para Putin mostrar que não está isolado. Ele não está isolado, gente. A China tá lá. A interpretação da Globo. Celebração aconteceu nessa sexta, antes do encontro de Lula com Putin, realizado no Kremlin, sede do governo russo. E é um ataque da Globo aos BRICS, tá? Porque o pano de fundo é esse. Eles vão taxar o Putin como ditador para depois escantear isso. A celebração ocorreu nessa sexta, antes do encontro de Lula com Putin, realizado no Kremlin. Na reunião, Lula destacou o potencial crescimento das relações Brasil e Rússia, mencionou os interesses do Brasil nas áreas de defesa, espacial, científico-tecnológica, educação aérea e, sobretudo, na área energética. Nas últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia de fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que nós temos que ter, afirmou Lula na ocasião. Essa minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de uma parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científico-tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil, prosseguiu o presidente Lula. E aí temos, Sophie,
sair dessa matéria da Globo totalmente pró-império, vamos trazer aqui o vídeo do encontro dos dois. E eu quero dizer para você, Sophie, se você tiver uma relação amorosa com alguém, eu quero que você olhe para essa pessoa como o Vladimir Putin recebe os líderes mundiais. Olha só. Lula e a Janja. Olha o tamanho desse buquê, ó. Olha o tamanho desse buquê. Vem pra cá, Lula. Vem pra cá. Foto. Olha a foto, Lula. Ele fez isso com todos os líderes mundiais, tá, gente? Não foi só com o Lula, mas o ramalhete gigante, né? Eu fico pensando quantas flores foram necessárias para receber todo mundo, né? Eu acho que deve ter sido, sei lá, um negócio tipo gigantesco. Enfim, aí começa, claro, a imprensa a atacar o presidente Lula, né? Coluna na CNN Brasil. Ucrânia diz que perdeu confiança em Lula e descarta mediação na guerra. Representantes do governo ucraniano voltaram a criticar a visita do presidente em Moscou e disseram à CNN que ele não tem o direito de reivindicar para si qualquer posição nas futuras negociações da paz. Ô, Sofia, se a Ucrânia acha que o Lula é um asset do Putin, eu tenho o direito de achar que a CNN talvez seja um asset da Ucrânia, né? Porque isso aqui não é É o que cobertura parece. equilibrada, né, gente? É o que parece. O governo da Ucrânia disse que perdeu completamente a confiança no presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um possível mediador na guerra contra a Rússia. Representantes do governo do presidente Volodymyr Zelensky disseram à CNN Brasil que descartam a falsa mediação na Praça Vermelha. Sem um mínimo de confiança, Lula não tem o direito de reivindicar para si qualquer posição nas futuras negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Ele não tem mandato. Para ser franco, a Ucrânia não precisa dos serviços de Lula, declarou uma das fontes que pediu para não ser identificada. Essas fontes em off, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. É uma plantação de notícia que é uma loucura isso aqui. Aí não bastasse ouvir a imprensa hegemônica ouvir a Ucrânia, a gente tem o Globo repercutindo Sérgio Moro, dizendo que Moro critica a visita de Lula a Putin e posta encontro com Zelensky. Não houve nessa visita desfile de tropas, Sofia Labanca. É inacreditável a imprensa fazendo esse tipo de coisa. A presença do presidente brasileiro na Rússia tem sido criticada por parlamentares da oposição. Olha lá, o Moro, esse estadista que julgou o Lula sem provas, visitando o presidente da Ucrânia. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, postou uma foto ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em resposta ao encontro de Lula e Vladimir Putin. O petista participa em Moscou das celebrações do Dia da Vitória, data que marca o triunfo da Alemanha sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, nas mãos da União Soviética, né, o Globo. Informações sobre uma participação do presidente brasileiro em um desfile militar e imagens de um jantar que reuniu os dois chefes de Estado no Kremlin foram criticadas por parlamentares bolsonaristas nas redes sociais. Entre os que comentaram o episódio, Moro postou uma selfie em que aparecia ao lado de Zelensky, tirada durante a sua viagem a Kiev, capital da Ucrânia, no ano passado. Não houve desfile de tropas, pois a cidade vive sob o risco de ser atingida por mísseis russos. O Brasil não se resume a Lula em Moscou, escreveu no post. Também no X, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilharam fotos e vídeos do momento em que Lula aparece apertando a mão de Putin. Na ocasião, o presidente russo também deu um buquê de flores para a primeira-dama Rosângela da Silva. Em um post na rede social, o senador Flávio Bolsonaro reagiu às imagens e escreveu que Lula não esconde uma admiração pela Revolução Comunista que colocou esses ditadores no poder e o povo na miséria e na fome. É uma vergonha para o Brasil estar minimamente associado a esses criminosos. E aí, dando Gente, uma vamos deixar uma resposta coisa direta bem e clara reta... aqui? Vamos deixar uma coisa bem clara Vai aqui? lá. Putin Vai lá. não é comunista. Não. Putin não é comunista. Rússia não é União Soviética. Vamos lembrar Sim. disso, gente. Rússia não é União Soviética.
Então parem com essa coisa. Isso eu digo tanto pra direita quanto pra esquerda, tá? Porque também tem uns esquerdistas Sim, meio perdidos que às vezes acham que Putin é um fã do grande Putin. comunista. É, que Putin é a reencarnação do Lenin. Não, Não é. tá? Gente, E ele se aproveita dessa confusão, inclusive. sim, sim. Quando é interessante pra ele, sim. A gente tem que pensar que geopolítica, política internacional, relações internacionais não são uma coisa simples, tá, gente? O que isso quer dizer? Que, por um lado, o fato de que, para a esquerda, o fato de que o Putin se opõe aos Estados Unidos, a Rússia está se opondo aos Estados Unidos, não quer dizer que eles sejam bonzinhos, tá? Sabe? Não dá para Sim. resumir a bonzinhos e malvadinhos. É, e o Putin, sim, merece muitas críticas. É um líder autoritário, viola direitos humanos, sabe? A- tá detonando com a população LGBT na Rússia, etc, etc. Por outro lado, daí pro pessoal da direita, gente, não dá para você simplesmente cortar relações com um país só porque você não gosta do líder dele, porque você tem críticas ao líder dele, sabe? Vamos O falar uma coisa Brasil muito não séria? pode se dar ao luxo de simplesmente escolher um Cortar. lado e só relacionar com esse lado. O Brasil vai ter que se relacionar com Trump e os Estados Unidos e vai ter que se relacionar com Putin, com a Rússia, e vai ter que se relacionar com Xi Jinping e com a China. Claro, você pode estreitar ou se afastar, estreitar esses laços ou se afastar. E, inclusive, eu digo que em alguns casos tem que fazer isso e em alguns casos tem que tomar lado. Sim. Mas não dá para você simplesmente dizer, não, vou me tornar um pária internacional, como dizia o nosso chanceler lá, e não, vou me afastar de todo mundo que tá desse lado aqui. Não dá, não dá, não é assim que funciona. Não é assim que funciona e vamos fazer uma análise sóbria. Eu vou puxar uma outra coisa, a Ucrânia. Eu tenho todos os ucranianos têm minha solidariedade pela invasão que a Rússia fez no começo da guerra. Agora, você vir dizer para mim, Sofia, que o Zelensky é um líder equilibrado, que ele Não buscou é. desde o começo o fim da guerra, ele é um oportunista, ele foi atrás de. Foi o único momento, talvez, que eu concordei com o Trump foi aquela reunião vexaminosa em que ele falou algumas verdades na cara do Zelensky. Que ele foi pago para fazer esse papel de palhaço nessa guerra, jogando muitas vidas ucranianas na lata do lixo. Que é isso que esse cara fez. E ele não tá respeitando a eleição, Sofia. Já era para ele ter saído do governo ou ele ter disputado novas eleições. Então, ditador por ditador, o Zelensky também é, gente, tecnicamente. Ele só não é reconhecido assim pelos Estados Unidos. É por isso que o Lula não o respeita. Aliás, o Putin, bem ou mal, você pode questionar o sistema eleitoral russo, mas ele passou pelo escrutínio das urnas. Então, assim, ditador por ditador, o cara da Ucrânia, eu acho até pior, sinceramente. E eu achei ótimo que essa russofobia que a gente está falando aqui nesse corte, o Putin levou para o discurso dele. Tem uma nota do site SIC Notícias de Portugal, e aí ele fala isso aqui, ó. Discurso de Putin no dia da vitória, centrado em críticas à russofobia e ao antissemitismo. O comentador do SIC salienta que o discurso do presidente russo se centrou a críticas à russofobia. O que disse o Putin? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que todo país que apoia a ofensiva na Ucrânia, referindo-se diretamente ao conflito que mantém desde 2022, no discurso de cerimônia que marcam a derrota da Alemanha nazista em 45. Todo país, a sociedade e o povo que apoiam aqueles que participam da operação militar especial. Estamos orgulhosos por sua coragem e tenacidade, essa força de espírito que sempre e só nos trouxe a vitória, disse Putin em seu discurso na tribuna em frente ao mausoléu do Lenin. A Rússia assinala que sempre que o dia 9 de maio é o final da Segunda Guerra Mundial, mantendo a tradição que se prolonga desde a era soviética. Hoje, Vladimir Putin e cerca de 20 líderes estrangeiros, incluindo o chefe de Estado da República Popular da China, Xi Jinping, e o brasileiro Lula da Silva, assistiram à parada militar na Praça Vermelha em Moscou. Paralelamente, o presidente russo ordenou um cessar-fogo na Ucrânia entre 8 e 10 de maio para assinalar a efeméride. O Dia da Vitória é o feriado secular mais importante da história da Rússia. Por quê?
o discurso, além contra o preconceito dos russos, é contra o antissemitismo. Eu quero lembrar um outro dado, tá, Sofia? Desde antes da eleição do Zelensky na Ucrânia, aquele batalhão Azov, que tem claras demonstrações de ser um batalhão neonazista, foi abrigado pelo exército da Ucrânia. Então, o Putin não é de esquerda, o Putin é um líder de direita. Mas, de uma certa forma, essa guerra também está lidando com nazistas, tá, gente? Dentro do movimento nacionalista ucraniano. Então é isso que eu queria trazer, gente. Isso aqui vocês não vão ver na Globo, tá? A Camila Bonfim vai vetar, o Departamento de Estado vai ligar pro editor, aí não vai, lá não vai rolar. Mas aqui a gente conta umas coisas que não aparecem por lá. Sofia, acho que tá travada. Tá sem som só, Sofia. Opa. Então, aí, Agora voltou. agora, Vai lá. agora voltei. Desculpa, erro meu. Não, dessa vez não dá pra colocar a culpa na internet, esse foi erro meu mesmo. Não, eu acho que é isso. O que eu tinha pra comentar, acho que eu já comentei no meio, te interrompendo, desculpa por isso. Imagina, não, tranquilo, que isso. Não, mas é isso. Eu acho que o Lula tem sim que se relacionar, inclusive com o Putin e com o Zelensky. Gente, desculpa. Sim. Realpolitik. Realpolitik. É isso. Mas, agora, a imprensa fazendo o papel aí de porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos, É lamentável. totalmente lamentável. E o que mais me pega, sabe o que que é? É que daí não assume o seu viés, porque nós aqui no Meteoro, nós temos lado sim, somos esquerda, tem diferentes perfis de esquerda, eu e o Pedro nem sempre concordamos em tudo, Sim. mas a gente tem um lado e a gente admite esse lado. A gente tem o compromisso com os fatos, isso sempre tem que ter, independente de qualquer coisa, caso contrário, não é jornalismo. Uhum. Mas nós assumimos o nosso lado. O que me pega é um jornalismo que visivelmente tem lado, como esses exemplos que você estava mostrando aí, mas tenta se fazer passar por imparcial. Desculpa, esse Totalmente. pessoal aí tá enganando. Tá enganando. Tá enganando um monte de gente, sendo o veículo, inclusive, com alcance gigantesco, né, Sophie? Exato. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.